Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar Sociologia Brasileira, especificamente as interpretações sobre a formação do Brasil. Hoje nós vamos focar sobre 3 teóricos clássicos da Sociologia Brasileira, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, que vão falar sobre como é que teria acontecido a formação do Brasil e quais seriam as heranças ou as questões que nós herdamos na nossa atualidade que vieram da nossa formação. Certo? Vamos lá. Bem, a sociologia no Brasil ela vai surgir, né, ela vai, na verdade, se formar por volta dos anos 20 e por volta dos anos 20 e 30. A nossa sociologia era muito baseada na sociologia que vinha de fora, na sociologia europeia, principalmente, de Weber, de Karl Marx. Só que nós precisávamos de uma sociologia que pensasse o Brasil, mesmo que através desses teóricos, mas que pensasse as particularidades da nossa formação, que era diferente das particularidades de outras nações na sua formação histórica. Então, através das teorias desenvolvidas por esses teóricos, nós vamos tentar entender, analisar algumas questões, inclusive atuais, que resultam da nossa formação enquanto nação, enquanto Brasil, certo? Bem, esses são os 3 teóricos, tem a fotinha deles para vocês verem. Vamos começar com o Gilberto Freire, ok? Primeiramente, eu preciso dizer que nesse período da nossa história, nós estávamos passando por profundas transformações no sentido de urbanizar e industrializar a sociedade brasileira, certo? Então, por volta dos anos 30, nós vamos passar ali por um período varguista que existia uma preocupação de desenvolver a indústria e urbanizar a sociedade brasileira. Existia um questionamento muito grande que já era antigo, que falava sobre o porquê de o Brasil não ser um país desenvolvido como outros países, inclusive os europeus. Por que nós éramos atrasados? Por que nós não tínhamos ainda nos industrializado, nos urbanizarmos, se a gente não tinha se urbanizado, desculpa. Por que isso tinha acontecido, né? Então existia aquela mentalidade civilizatória de progresso naquele período que tentava entender. Inclusive surgindo teorias racistas que falavam que nós não nos desenvolvíamos como nação porque nós tínhamos uma presença negra muito forte dentro do Brasil. Sim, essas teorias inclusive passavam pelas universidades, faculdades de direito, relacionando marginalidade com cor, né, com questão racial, as faculdades de medicina relacionando a questão de doenças com a questão racial, então extremamente racistas, que estavam em pauta nos debates políticos e nos jornais. E daí existiam sociólogos, por exemplo, como Oliveira Viana, que acreditavam que nós teríamos que ter uma presença grande de europeus brancos no Brasil, daí porque tivemos também muitas imigrações europeias aqui, né, apoiadas, para poder branquear a população, que aí nós nos desenvolveríamos. É dentro desse contexto que a gente vai ter a importante obra de Gilberto Freire, que é esse personagem que vocês estão vendo aí na tela para vocês. Gilberto Freire ele vai escrever um livro que ficou muito importante, que ainda hoje é considerado um clássico, que se chama Casa Grande e Senzala, certo? Nesse livro, que parece um romance, um livro que ele escreve de uma forma bem no formato de um romance, que inclusive para a época foi visto como um livro de linguagem vulgar, né? A igreja caiu em cima dele repudiando. Vai ser nesse livro que Gilberto Freire, sociólogo, vai lançar sua principal teoria da democracia racial. Nessa teoria, Gilberto Freire vai contrapor as teorias da época e dizer que o fato de nós sermos miscigenados em 3 grandes raças, quais são essas 3 grandes raças? O índio, o negro africano e o português. Que essa nossa miscigenação, essa nossa mistura, não seria uma coisa que levaria a gente ao fracasso. Não é uma coisa que nos atrasa, que seria, na verdade, o ponto forte do Brasil. A miscigenação seria a principal característica da nossa identidade. E que essa mistura teria acontecido de uma forma espontânea nessa junção de 3 raças. Ele, na verdade, quer superar o termo raça, né? Ele pensa na questão cultural. Então, o Gilberto Freire ele vai trazer uma grande contribuição nesse sentido,
quando ele fala que essas raças que vão se misturar, que vão dar origem ao ser brasileiro, ela na verdade é uma característica positiva ao nosso favor. Tem que colocar um parêntese aí nessa teoria, até porque a gente tem que entender que Gilberto Freire escreveu e lançou esse livro aqui, ó, Casa Grande Senzala, nos anos 30, que houveram, claro, algumas críticas a ele. Uma delas fala sobre a questão de ele achar que de ele pautar essa miscigenação de uma forma espontânea, quando na verdade estudos posteriores, né, críticas, vão falar que essa miscigenação foi pautada na escravidão, então não tinha como ela ter sido de forma espontânea, né? A mistura do branco com o negro, nesse sentido, teria sido pautada pela violência que é a escravidão, né? Que vocês podem imaginar. E nesse livro ele vai também falar sobre a questão da família, do patriarcado como a principal estrutura familiar, a Casa Grande Senzala, como a principal estrutura que teria surgido as características da nossa nação. Outro detalhe, por que eles estavam pensando nessa questão de identidade? Gente, isso era uma campanha nacional, sim, que estava pensando sobre a questão da nacionalidade brasileira, o que é ser brasileiro. Getúlio Vargas era o presidente que estava no período na época, e ele queria criar muito essa questão de identidade nacional, de unificação. Então ele vai tentar criar essa ideia do ser brasileiro. Muito difícil, né? Já que nós, parando para pensar, a gente vê que o Brasil é composto por culturas múltiplas, né? E que inclusive tiveram formações diferentes ao longo da história. Ok? Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior foi outro intelectual que vai falar sobre a nossa formação, para tentar entender por que o Brasil se formou dessa forma. Intelectual militante. Para a gente poder entender os estudos do Caio Prado Júnior, a gente tem que entender quem ele era. Caio Prado Júnior, ele era um sociólogo militante, sim. Ele era socialista, ele era invicto das teorias marxistas, certo? Ele, inclusive, chega a participar do partido da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que foi um partido que entrou na ilegalidade no período de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Ele chegou a ser preso por 2 anos aqui no Brasil. Ele visita a União Soviética, ele é expulso do país e volta quando termina a Segunda Guerra Mundial. E quando ele volta, ele lança a sua principal obra, que é Formação do Brasil Contemporâneo. Nesse livro, o Caio Prado Júnior ele vai fazer uma análise marxista sobre a nossa formação. Então, ele vai pensar de uma forma estruturalista, ele vai inserir o Brasil numa estrutura internacional capitalista, e ele vai pensar nessa grande estrutura para poder entender por que nós temos as características que nós temos hoje, e por que a gente ainda não tinha superado tantos problemas, certo? Então, vamos lá. Ele vai citar 3 características que nós tivemos ao longo da nossa formação colonial, imperial, até ali, que seriam cruciais, que era o fato da gente ter vivido mais de 300 anos na escravidão. Isso era muito importante para a gente entender, por exemplo, as relações de trabalho que nós ainda tínhamos, que são relações de trabalho desiguais, muito pautadas em questões escravistas mesmo. A questão da gente a gente ter uma monocultura para o mercado externo, ou seja, a gente plantar uma única cultura para vender para o mercado internacional. Já que nós éramos colônia, a gente sempre tinha que produzir o que a metrópole queria, né? Então, a gente teve que produzir só açúcar quando Portugal queria. Depois a gente começou a produzir café. Então, ele dizia que isso não foi superado aqui no Brasil, que nós ainda hoje nós éramos ainda um mercado internacional que se pautava numa cultura para vender para o mercado internacional. E que nós tínhamos a questão do latifúndio, grandes propriedades de terra. E que esses latifúndios, existiam pouquíssimas pessoas que eram donos de grandes quantidades de terra. E ele vai dizer que isso permaneceu até hoje, causando uma desigualdade social muito grande. Então, o Caio Prado Júnior ele vai falar que, para a gente entender a nossa realidade, a gente tem que entender, sim, as bases da nossa estrutura social. Como é que a gente vai pensar sobre o nosso atraso sem a gente entender que a gente passou 300 anos mais sendo explorado como colônia? Que a gente teve uma escravidão que resultou num preconceito racial tremendo hoje em dia e que, sim, isso causou impacto numa parcela da sociedade inimaginável. E ele vai pensar isso nos moldes da estrutura capitalista, certo? Então, assim, Caio Prado Júnior vai dar uma contribuição importantíssima nesse sentido.
Claro que hoje nós vamos ter outros sociólogos que vão contribuir com as análises do Caio Prado Júnior, que vão falar que aqui no Brasil existiam outras culturas, né, outras plantações, existiam outros tipos de processos acontecendo, que não era só isso que ele falava, mas que ele escreveu naquele momento, né, e que para aquele momento e para hoje ainda a contribuição dele foi muito importante, ok? Outra frasezinha aí, essa do Caio Prado. A gente chega então no Sérgio Buarque. Sérgio Buarque, pai do Chico Buarque, né? Que a gente conhece muito bem hoje em dia, certo? O Sérgio Buarque, historiador, jornalista, escritor, vai escrever um livro importantíssimo chamado Raízes do Brasil. A estrutura desse livro vai ser muito diferente da estrutura do livro do Gilberto Freire, porque esse livro vai ser fininho, no formato de um ensaio, e aí ele vai tentar entender as estruturas sociais, né, de identidade, formação, que deram origem, formação, as interpretações sobre a formação do Brasil que deram origem ao Brasil que nós tínhamos hoje. Então vamos lá. Esse livro, no livro Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque ele vai falar sobre, acho que a principal teoria que tem nesse livro é a questão do homem cordial, certo? Aí que está escrito, ó. O homem cordial, o brasileiro que age muito pelo coração, age de forma afetiva e não racional, dificilmente age em conformidade com a lei. Nesse livro Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque ele vai tentar entender essa questão do tradicional e do moderno que a gente tem na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que a gente se urbaniza, que a gente se moderniza, a gente ainda guarda ranços e características do período da colônia, como, por exemplo, essa história de homem cordial. Aí você pode dizer, professora, mas esse é o jeitinho brasileiro, a gente é muito cordial, a gente é muito amigável, a gente é muito afetivo, a gente é muito família. Qual é o problema nisso? O problema nisso é que essa estrutura foi pautada numa estrutura patriarcal. Preste atenção. Quando você começa a achar que todas as pessoas que estão em volta de você fazem parte da sua estrutura familiar, quando você começa a achar que você pode resolver todos os problemas que você tem através do jeitinho brasileiro, isso cria uma situação muito complicada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que trabalha lá na fila do INSS, que trabalha colocando as pessoas no INSS. Eu vou pedir para o meu amigo me colocar na frente. Não tem problema, ele é meu amigo. Jeitinho brasileiro. Essas relações cordiais, de amizade, de intimidade, não é nem amizade, de intimidade, de resolver as coisas com jeitinho, que fazem com que as pessoas não assinem a carteira de trabalho das outras e fiquem naquele coleguismo que às vezes nós sabemos que não dá certo de jeito nenhum, né, nessa relação de patrão e empregado. Então a família acaba sendo a raiz do nosso caráter, o jeitinho brasileiro. E ele vai dizer nesse livro, né, e aí ele vai pautar várias características que para a gente superar esse atraso, a gente tem que se formalizar como leis e se organizar em cima de leis. Porque enquanto isso não acontecer, vão ter algumas pessoas que vão ter privilégios sobre outras. Então ele também vai questionar sobre essas questões das heranças escravistas, enfim. Todos esses levantamentos que eu falei para vocês sobre a nossa formação foi uma forma desses teóricos, como eu disse, pensar sobre a nossa formação e tentar entender do porquê que nós ainda tínhamos muitos problemas que deveriam ser resolvidos. Ok? Então, até a próxima aula.